Oi, gente, vamos ver as invertidas que o Flávio Dino deu em vários deputados bolsonaristas. Eu vou acelerar o vídeo do Dino com os deputados aqui dos cortes da TV Fórum para ver se a gente consegue fazer esse vídeo react em menos de 25 minutos, já que só o vídeo original tem 19 minutos. Então eu dei uma acelerada. Se vocês gostam desse estilo, vocês me deixam saber nos comentários. Vamos lá. Bilinski, para suas considerações, por 3 minutos. Ministro, a prorrogação do prazo previsto na portaria 299 para o recadastramento, conforme o senhor acabou de informar, na realidade só aproveita ao governo, porque postergou por mais um mês, no mínimo, como Vossa Excelência colocou, o prazo em que lojas, clubes e atiradores ficam... Com licença, presidente. O senhor pode me recompor o tempo, Retome o tempo. Secretaria, retome o tempo do deputado Bilinski, por favor. O tempo, presidente. Pode repor os 3. Posso retomar? Pode retomar. Bom, então nós temos aqui um prazo que vai de mais ou menos 7 a 8 meses em que lojas deixaram de vender armas. Clubes deixaram de faturar, deixaram de recolher tributo. Essa queda de faturamento, ministro, chegou a 90%. Não existe no Brasil negócio algum que consiga sobreviver a uma queda de faturamento de 90%. Empregos foram perdidos. Tributos deixaram de ser recolhidos. Tudo por uma decisão que Vossa Excelência, no seu discurso de abertura, deixou claro, né? Que se trata de uma questão de visões diferentes de país. Uma questão de programa de governo. Então eu queria colocar, ministro, primeiro um ponto. O Estatuto do Desarmamento, que é a legislação 10.826, que regulamenta esse assunto, ele foi votado por essa casa, por representantes do povo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o Estatuto do Desarmamento já regulamentava vários das disposições que foram revogadas pelo decreto. O senhor poderia afirmar que, então, a vontade do povo pode ser revista de 4 em 4 anos, proibindo que o cidadão de bem tenha acesso a armas de fogo para defesa, proibindo que a atividade econômica possa ser conduzida no Brasil e revendo diversos fundamentos da nossa democracia. Eu queria que o senhor respondesse, então, se é uma questão de governo. A retirada do porte de trânsito, do atirador, o impedimento de concessão de novos CRs, a diminuição em 90% do faturamento de lojas e clubes. E, para encerrar, presidente, Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência: se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por 2 razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens. Em segundo lugar, porque o nosso A comparação é devida, Excelência. Presidente, fala. Senhores, de parte a parte. Lula é um democrata. Lula é um democrata. Essas figuras citadas são ditadores. A comparação é completamente indevida. Mas enfim, vamos lá. De parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos lá, secretaria. Por gentileza, vamos contribuir. Respeitem os papéis aqui. Os deputados da oposição têm um papel, a situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Ministro, por gentileza. Então, realmente é uma comparação injusta por 2 razões. A primeira, companhias que não têm nenhuma pertinência biográfica ou política com o presidente Lula. Em segundo lugar, porque até o presente momento não houve nenhuma apreensão de armas legais no Brasil. O que houve foi a apreensão de armas ilegais. Milhares de armas. Uma aula que você não pode perder de jeito nenhum. Não deixa ele falar. Olha o Eduardo Moreira aqui, ó. A propaganda foi do Eduardo Moreira. Não deixam ele falar. Não deixam ele falar, né, o Flávio Dino? Fico interrompendo o tempo todo. Eu vou ter que, de vez em quando, intervir quando vem essas interrupções ou quando vem propagandas aqui na TV Fórum, né? Mas vamos lá. Milhares de armas ilegais. E essas armas ilegais devem ser apreendidas e continuarão a ser. E não é uma questão de governo, é uma questão de lei. Nós temos uma lei no Brasil, um conjunto de leis, que fazem com que nós tenhamos uma diferença. Diferença que nós reconhecemos que é legítima no regime democrático. Eu confio nas polícias. Eu acho que as polícias do nosso país
merecem consideração e confiança. Há pessoas que não confiam na polícia e desejam instaurar uma espécie de vale-tudo no Brasil. Nós discordamos disso. Nós estamos, na nossa ótica, dando cumprimento à lei. E estamos em ótima companhia, porque o decreto, editado pelo presidente da República, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade ADC 85. Então não há como sequer debater a esta altura, em nenhuma instância, se o decreto está certo ou errado, primeiro, porque ele existe. Segundo, foi emanado de uma autoridade competente. Terceiro, houve uma impugnação e ele teve a sua juridicidade, constitucionalidade confirmada pelo máximo tribunal do país. Então, é disto que nós estamos aqui tratando. Não há possibilidade, deputado, de nós considerarmos que serão 7 ou 8 meses, porque nós estamos ainda no mês de abril e nós tomamos posse em janeiro. Como acabei de informar o senhor deputado anterior, a nossa previsão, nosso desejo, a não ser que haja alguma intercorrência, é que o novo decreto saia em maio. Então, nós esperamos que nem 5 meses transcorram entre a posse e a edição desse novo decreto. E aí sim, nós teremos, se Deus quiser, a retomada de novos registros, novos cadastros, enfim. Não é nosso desejo que este mercado seja encerrado. Nós respeitamos este mercado. Embora nós consideremos que a parte ilegal deve ser combatida firmemente. Isso nós estamos fazendo. Outro dia, no Rio de Janeiro, foram apreendidas 1.500 armas. Deputado Eduardo Bolsonaro, vai falar pela liderança também? Liderança da minoria? Sim. Quantos minutos? São 3. Porque... E aí vocês viram, né? Ele está falando de combater o mercado ilegal de armas, né? Enfim. E a comparação que esses bolsonaristas fazem de Lula com figuras autoritárias, ditadores, realmente é patética, né? Mas enfim. Vai dividir contra os dois deputados. São 8 minutos. Sim, é 3, 2,5, 2,5. 3, deputado Eduardo Bolsonaro. 2,5, deputado Éder Mauro. E 2,5, deputado Gilvan. Perfeito. Por gentileza. Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, quanto Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não, coincidentemente, a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então, o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala tocante às armas de fogo. Eduardo, ninguém está proibindo venda de armas no Brasil, não. Isso é paranoia sua, da coisa da sua cabeça. Mas enfim, vamos lá. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1978, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja Mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito no liberou geral, quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, né, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não querem uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro? Que elas não podem vir a público. Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando praxe. Vide, né, presidente, que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência, que certamente enriqueceriam. Então, o discurso realmente não convém tanto com a prática. As perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência. You know, it's not popular in my industry. Vamos ver aqui a resposta do Dino. Vamos ver, peraí. Opa. Tenho que lidar com propagandas aqui, faz parte do YouTube, né? Vamos lá. Cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro.
E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente. Mais uma vez. Senhor presidente. Mais uma vez. Mais uma vez. Presidente, ainda tem uma falta de respeito esse comportamento, presidente. Secretaria, por gentileza, zero o tempo de novo. Os candidatos disputam a eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Roberto. Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui, não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui, estou respondendo a todas as perguntas. Presidente. Éder Mauro. Que palhaçada esse povo, hein? Senhores, silêncio. Silêncio, deputado Éder Mauro, só um pouquinho. Deputado Éder Mauro, deputado Rubens, por gentileza. Mantenham-se em silêncio, senhores, por gentileza, todos. Nós estamos indo bem, o ministro está respondendo, os senhores estão perguntando, dando continuidade, sem interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, essas questões políticas do tal ou qual governo realmente não são cabíveis nesse momento. Haverá um momento de, em 2026, o senhor dizer tudo o que o senhor disse e a população apreciar e julgar novamente os políticos. Em relação a outras considerações sobre essa questão da política armamentista. Quando eu me refiro... Então, prosseguindo nas respostas, em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia, na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então, é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isso. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta: não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros, mas eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força. Que a gente não pode... O Estado tem monopólio legítimo da força, ele está citando Max Weber. Max Weber diz que a característica fundamental do Estado enquanto instituição é que tem um monopólio legítimo da violência física. O Pierre Bourdieu iria expandir esse conceito para dizer que o Estado tem um monopólio legítimo da violência física e simbólica, né? Eu já dei aulas, inclusive, sobre o conceito do Estado e tal. Enfim, nos meus cursos eu aprofundo sobre isso. Mas vamos continuar vendo o ministro Flávio Dino dar uma aula ali para os deputados. Substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isso acontece apenas? Será que é por acaso que isso acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Me perguntam, quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. Eu tenho aqui
Pois é, gente, pois é. E aliás, no caso brasileiro, estamos copiando até mesmo as desculpas esfarrapadas de tentar colocar a culpa, né, os bolsonaristas, o Zé Trovão, colocar a culpa nos videogames, mas colocar a culpa no discurso de ódio, no discurso xenofóbico, homofóbico, preconceituoso, que produz uma e um capitalismo desigual, que produz estresse nas pessoas, e que estresse somado com discurso de ódio e acesso à arma produz o quê? A gente está vendo, lamentavelmente, o que isso produz. Disse muito bem, ministro da Justiça Flávio Dino. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.